Olá pessoal, aqui é o Kikisumi e, bom, com mais um vídeo aqui. Dessa vez o vídeo não é de gameplay nem nada do tipo. É só eu dando uma olhada na comunidade de Dragon Ball e percebo o seguinte, cara, o quanto que essa comunidade é decadente. Eu gosto de Dragon Ball pra caramba, é o meu top 1, não tem sombra de dúvidas, o meu anime favorito de todos os tempos. E sinceramente eu ignoro a comunidade, porque meu amigo fã feliz de Dragon Ball é fã que não vê a comunidade, porque sinceramente não vão pra comunidade de Dragon Ball, seus novatos, porque lá é horrível demais. Porque primeiramente a gente é dividido em duas categorias, ou você é viúva do Z, ou você é fanboy do Super pra eles. Você gostar do Super e achar o Z mais ou menos? Não, pô, você tá torcendo contra o progresso da essência. Você não é fã de verdade. Você preferir mais o Z do que o Super? Não, você é viuvinha do Z. Se bem que eu não vejo muito fã de Dragon Ball Super. Bom, posso estar equivocado, né? Já que eu não fico tão frustrado nessa comunidade, eu não fico vendo o que cada um fala sobre Dragon Ball, porque é muita coisa sem nexo pra mim. Mas eu não vejo muito fã de Dragon Ball Super tacando pau em fã de Dragon Ball Z. Não tanto assim, só quando no caso eles enchem o saco. E eu vou ser bem sincero com vocês. Fãs de Dragon Ball Z são chatos pra cacete. Tipo, no nível insuportável, cara. Que você nem quer ver a comunidade depois de um tempo. Quer passar bem longe da internet. Porque os caras falam muita besteira. Os fãs de Dragon Ball Z. Por exemplo, cara, eu não acho ruim você querer mostrar o seu ponto de vista. Porque, vamos lá, eu gosto pra caramba de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super fez parte da minha infância. Me marcou muito. Só que eu realmente, se me perguntarem, pô, ponto de vista sincero e franco, qual é o melhor Dragon Ball? Eu vou falar, meu amigo, o melhor Dragon Ball pra mim é o Dragon Ball Z. Só que em nostalgia eu prefiro o Dragon Ball Super. Aí pode falar, ué, então tu é nostálgico do Super, mas você prefere o Z? Porque o Z, querendo ou não, em atmosfera, coerência, narrativa, o Z é melhor. Em questão de desenvolvimento, o Z também é melhor. Mas eu prefiro o Super porque o Super ele me dá uma nostalgia, querendo ou não. Pessoal, me desculpe, mas eu gosto do Super Saiyajin Blue, tá? Podem me tacar um hate do caramba nos comentários, mas eu sou fã do Goku Super Saiyajin Azul. Pronto. Mas a minha transformação favorita é o Super Saiyajin 4. Na real, não tenho problemas com as transformações de Dragon Ball. Acho que a única que eu acho a mais sem graça de todas, sinceramente, cara, o Biche. De todos, o Biche eu não vou com a cara do Biche. O Biche não dá, cara. Sinceramente, eu não gosto do Gohan Biche. Podem me criticar também, gente que é fã do Gohan, mas eu... Não, cara, pra mim o auge do Gohan é o Gohan da saga Majin Buu, o Gohan místico. É o único que, não, tá bacana, mas depois disso é só decadência. Então eu prefiro parar ali no Gohan místico, ou pra ser mais aura possível, parar no Team Gohan Super Saiyajin 2. Mas o caso é o seguinte, voltando pro assunto principal. Os fãs, eles não sabem respeitar a sua opinião. Você pode falar que você é fã de Dragon Ball Super que os caras vão te tacar pedra. E eu percebo que é mais da galerinha do Z. O porém é, cara, a gente já sabe que Dragon Ball Z é melhor, não precisa ser ressaltado 1 milhão de vezes, e realmente, ninguém é obrigado a concordar com o seu ponto de vista. O Z é bom, é top? É claro que é, só que não é motivo de eu ir atacar um fã do Super falando, cara, você gosta desse Dragon Ball Super horroroso, coisinha de Nutella, baitolinha. Não, não, tira esse Dragon Ball Super aí. Você que é fãzinho do Super, você nem tem direito de opinar. Aí eu já acho uma sacanagem com os fãs de Dragon Ball Super, porque, meu amigo, aí que vem a minha opinião. Eu vou dar minha opinião de Dragon Ball no geral. O clássico é top, o Z é top, o Super é ok. O Daima é uma porcaria, minha opinião, tá? Fãs de Dragon Ball Daima. E não adianta nem falar que, mas é porque o Akira queria. Se você gosta de Dragon Ball Daima, pode deixar nos comentários que eu vou entender sua visão do Dragon Ball Daima. Mas sinceramente, a minha opinião sobre o Dragon Ball Daima é muita forçação de barra, roteiro apressado. Os caras perderam tempo com furto de nave espacial do que com a história. O Super Saiyajin 4 foi reciclado com um designer menos chamativo, acho que posso dizer assim, menos chamativo. E eu prefiro o 4 do GT. Agora de Dragon Ball GT, meus amigos, eu vejo muita gente, a carga emocional do GT é maior. O GT sabe fazer uns dramas? Sabe, mas só fica no drama.
Porque querendo ou não, as mortes do GT também são sem nexo. Ah, mas o Piccolo ele morreu, não vai voltar mais, o Piccolo saiu. Eu penso, tá bom, mas o Piccolo aparece de novo em tal episódio. Agora em Dragon Ball Z, aí que eu falo do Dragon Ball Z. Mas é que em Dragon Ball Z, o 16 não voltou mais, o Gohan do futuro não voltou mais. E são mortes muito marcantes porque eles não voltam. E o GT querendo ou não, foi o Sr. Piccolo, mas o Piccolo aparece de novo. Ah, foi o Kuririn volta, então não tem muito o que eu falar do Dragon Ball GT. E além do mais, o Dragon Ball GT, eu sei que o pessoal tem um apego emocional, fala que, olha, é a versão definitiva. Aí vem a minha opinião que é o seguinte. Cara, Dragon Ball definitivo é o Dragon Ball Z. Por mais que fale, mas o Dragon Ball GT fez tudo isso. Vamos ser sinceros. Minha opinião. Dragon Ball GT, ele é muito ruim. A primeira saga é patética, minha opinião, tá? Porque a Viagem no Espaço, quem diz que aquilo ali é a melhor saga de Dragon Ball, na minha visão, cara, não sei o que falar, porque sinceramente eu não acho grande coisa. Saga do Super 17 é muito meia boca. E eu senti que tava numa vibe de Dragon Ball Heroes da Patrulha do Tempo. Só que pelo menos no Dragon Ball Heroes, o Goku Sheno ele até explica o porquê que ele não pode ficar se transformando em Super Saiyajin o tempo todo. Agora o Goku do GT, assim como o Vegeta, o Gohan, todo mundo esquece que tem Super Saiyajin. Todo mundo apanha e depois vira Super Saiyajin. Então qual é o nexo disso aí? Eu não entendo, sabe? E o chato é que a comunidade fica babando o ovo falando, não, o GT tem coisa muito melhor do que o Super, foi melhor isso, foi melhor, foi aquilo. Aí me tá com o argumento do Baby. Gente, o Baby é o Tissue Furudin, que era pra ser basicamente o último remanescente da sua raça. Pra mim, Dragon Ball Super fez melhor com Granola, mas fez pior porque tirou o Granola do foco e focou no Gus, que pra mim é muito sem graça, sem sal do caramba, e não sei porque ele tá ali. Sinceramente, se fosse só o Granola e o Vegeta... E eu falo o seguinte pra vocês, eu gosto muito do Goku, mas sem o Goku e sem o Gus e sem os irmãos Rita, a saga Granola seria muito melhor só com o próprio Vegeta e o Granola. A saga seria 1000 vezes melhor só com esses dois. Nem Black Freeza, porque Black Freeza eu acho patético também. Foi mal, mas eu não gosto do Black Freeza, cara. Prefiro 1000 vezes o Golden Freeza mesmo, mas o Black Freeza eu não tanco de jeito nenhum. E é isso. O porém desses fãs do Dragon Ball Z é que aí agora eu vou reclamar de Dragon Ball por Dragon Ball. Vou reclamar de Dragon Ball por Dragon Ball. Os fãs do Dragon Ball clássico, cara, esses fãs de Dragon Ball clássico são geniais, porque eu não vejo eles reclamando de nada no canto deles, e quando eles conversam, são muito de boas, e é pouco fã de Dragon Ball clássico que comenta alguma coisa, é pouco, mas os que comentam falam quanto o Dragon Ball clássico é bem feito, e eu concordo. Eu acho que de todos os Dragon Balls, ninguém duvida que o Dragon Ball clássico é genial. Isso eu também não tenho nem o que falar, reclamar do Dragon Ball clássico. Dragon Ball clássico é um 10 de 10, cara. Sem sombra de dúvidas, é um Dragon Ball que ninguém reclama. E eu acho impressionante que o Dragon Ball clássico, mesmo com o passar do tempo, ele evolui muito bem, cara. Hoje em dia ele é muito bem. Claro que não lança mais nada Dragon Ball clássico, mas eu falo no sentido que pode se passar os anos e o clássico, ó, tá uma beleza ainda. Agora o Dragon Ball Z é a mesma coisa. O Dragon Ball Z não envelheceu mal. Ele é muito bom. Os filmes também, por mais que não sejam canônicos, são muito divertidos, dá pra passar o tempo. Alguns sim, outros não. Mas o chato de Dragon Ball Z é a comunidade que é a mais chata, que é a do Dragon Ball Z. Que fica, não, na minha época era melhor. Não, Dragon Ball Z é top. Cara, eu sinceramente, fã de Dragon Ball Z, eu não acho ruim vocês falarem do Dragon Ball Z. E vocês também não são obrigados a concordar que o Super é o melhor de todos. Se vocês acham que o Z é melhor, então o que vale é vocês acharem o Z melhor, ao meu ver, porque afinal vocês são os consumidores de Dragon Ball Z, então não tem o que fazer. Mas o chato é quando desmerece, tipo, um cara do Super posta uma coisinha de Dragon Ball Super e vocês vão lá ficar, não, mas o Dragon Ball Z é melhor. Não, esse Super é uma porcaria, cara. Fãs do Dragon Ball Z, o negócio é o seguinte. Tá bom, Dragon Ball Z é o máximo. Todo mundo já tá cansado de saber que Dragon Ball Z é uma beleza. O Goku tá um gostoso, a gente já sabe que ele é top demais. Mas tá bom, se vocês não querem aquele Goku Palerma do Super, vão ler o mangá, cara, porque o mangá não tem tanto isso. Mas pra mim, sinceramente, eu li o mangá e não tem tanta diferença. E pra ser bem sincero, esse Goku do Z que todo mundo baba ovo, que uns ficam, ah não, mas o Goku é assim, ele é sério. Cara, é uma visão criada pela Toei. Muitos momentos que o Goku é sádico são fillers.
E eu não tô dizendo que isso é ruim, isso complementa a história. Mas o chato é que os fãs reclamam de uma coisa só por ela não ser canônica, sendo que eles se refutam porque muitos momentos da personalidade do Goku são fillers. Isso é que é o problema. O mangá de Dragon Ball Z e o anime de Dragon Ball Z criam uma inconsistência da personalidade do Goku. Tem momentos que ele é sério demais, onde no mangá ele não tá. E tem momentos que... Bom, o Goku só faz uma coisinha no mangá e o anime trata isso como uma decisão cruel do Goku ou algo do tipo. Eu não acho isso muito, né? Eu acho que vocês estão tentando entender aqui. O ponto é, não foi ruim, ao meu ver, a Toei deixar maduro. E também, claro, que regredir o Goku é uma coisa que eu concordo. A personalidade do Goku deu uma regredida. Mas, sinceramente, não desfez o que o personagem é. Só mudou a personalidade, mas o centro das atitudes do personagem... O personagem em si ainda é o mesmo. O que muda é a forma dele agir agora. Tá meio escancarada. Mas ainda assim pra mim tá aceitável. Não tá a pior coisa. Porque pra mim, sinceramente, o Dragon Ball Daima é que é a pior versão do Goku. Porque os caras ficam, não, é o Goku da La Essência. Sendo que o Goku do Daima ele fica fazendo piadas muito ruins, cara. E eu no tanco, que é um adulto fazendo piadinha de criancinha pequena. E eles repetiram a droga da fórmula do Goku voltar a ser criança do Dragon Ball GT. Se não deu certo no GT, por que eles acharam que daria certo no Daima? Mas foi que deu certo, o Daima vendeu, né? Aí que eu concordo que qualquer coisa de Dragon Ball faz sucesso, não tem o que fazer. Mas aí que vem o ponto. Eu, sinceramente, eu prefiro muito mais um super canônico do que se o GT fosse canônico. Porque o GT, por mais que muita gente tenha essa fórmula de achar que o GT é lá aquelas coisas grandiosas, o GT não é. Se ele fosse, em primeiro lugar, querendo ser o fracasso, essa é a realidade. E, segundamente, como eu falei, o Baby, o ápice dele, que é o sobrevivente de sulfuro, criado artificialmente, foi ignorado. Porque o Baby, ao invés de focar na própria raça, depois que ele entrou no corpo do Vegeta, ele simplesmente desiste do foco que ele foi criado. E também meio que se torna um comandante e depois apela pra virar Ozaru. E eu penso, pô, se o Baby odeia tanto o Saiyajin, pegou o corpo de um Saiyajin, tipo... Porque aí tem até argumentos de, ah não, pô, mas o Baby sentiu o poder, ficou arrogante, eu entendo. Só que querendo ou não foge de desconstruir o personagem. Por mais que, mas ele agora ele sentiu o poder, ele mudou. Mas eu penso, poxa, se ele perdeu o único objetivo que é o foco dele, o que esse personagem é? Ele só tá escanteado pra ser outro vilãozinho que, se rendeu à arrogância e é isso? É isso de novo? Pela terceira, quarta vez? Não torna o Baby um personagem único pro Dragon Ball GT. Ele só é top porque, querendo ou não, é a única coisa que saiu de bom do GT. Tem os dragões malignos? Tem, mas os dragões malignos são uma porcaria, porque é tudo Pan e Goku pra resolver. Não tem Goten, Trunks, Vegeta, Ubi, Gohan lutando com cada dragão. É Goku e Pan contra todos. Aí contra o último dragão é que o pessoal lembra que a Terra tá em perigo e vai ajudar o Goku. Grande demais. Top. E sinceramente, desculpem fãs do Dragon Ball GT, eu não vejo Dragon Ball GT como um final definitivo, porque primeiro não foi o Akira que escreveu, tanto que eu nem considero que vier mais de a partir de agora como definitivo, porque o criador faleceu, eu não sei como ele encerraria a obra. Então, sinceramente, não tem muito o que eu dizer, né? Mas eu não acho o GT, na minha opinião, eu não acho o GT um final fechado, porque o GT ele tem muitas inconsistências. Por mais que fala que, mas o Vegeta amadureceu, tá aquilo. Tá, o Vegeta tá bacana. Só que também o Vegeta tá descanteado mais ainda. Parece que quando ele deixou de ser a sombra do Goku, que muitos acham ruim, o Vegeta deixou de ser um personagem que marcava presença. Tipo, se tornou só um figurante no Dragon Ball GT, só aparece em momentos pra apanhar. Eu sei que no Z também, mas pelo menos no Z... ele tinha momentos icônicos, ele tinha momento que ele, mesmo que ele perdia, ele tava ali. No Dragon Ball GT ele só apareceu na reta final pra lutar mesmo, e na saga do Super 17 ele não fez nada. Enquanto o Dragão Maligno tem aquele momento que ele sacrifica, mas é o único momento bom que o personagem tem um destaquezinho, e é um pouco do pouco de migalha que tem pra aquele Vegeta do GT. Se aquele Vegeta do GT fosse mais explorado, assim como todo mundo, porque o Ubi teve o Majin... Vocês não estão ligados? O Majin Buu gordo deu poder pro Ubi pra eles se tornarem um só. E o Ubi perdeu pro Baby. O Ubi era pra ser o mais forte ali naquele momento, ele perdeu.
Então, sinceramente, eu acho decepcionante. Ah, mas ele não perdeu, era um plano pra entrar dentro do Baby, explodir ele por dentro, e esse plano foi uma porcaria. Só foi revelado depois que o Baby virou um macaco gigante, e até lá não deu em nada esse plano, sinceramente. Então, não conta, foi derrota mesmo, não tem o que fazer no caso do Ubi. E Dragon Ball Super tem muitos defeitos, eu concordo. Mas eu prefiro o Dragon Ball Super. Sinceramente, como sequência do Dragon Ball Z, eu prefiro o Dragon Ball Super. E eu sei que tem aquela galera que fala que a gente tem que aceitar que acabou em Dragon Ball Z, que o Super ele é filler, que o Super é aquilo, que ele é isso, e que ele é uma obra escancarada, e que na verdade ele só foi feito agora, mas sempre falaram que o final era o Z. Eu vou falar o seguinte, cara, mesmo que fala que vocês ficam inconformados com Dragon Ball ter acabado, é os mesmos que não aceitam, ao meu ver, que Dragon Ball tá continuando. Porque, vamos lá pro meu ponto de vista. Olha, Dragon Ball Clássico e Dragon Ball Z, o que eles têm em comum? Eles são um mangá de Dragon Ball. E Dragon Ball Super, ele é o quê? É um jogo? Não, é um mangá. Aí podem me argumentar, mas o Dragon Ball Heroes também tem mangá. Uma coisa é um mangá que é disponibilizado pela própria Shueisha como material oficial canônico, que é o mangá de Dragon Ball e Dragon Ball Super, e outro que é um mangá que é mais divulgado pela Bandai, que é para promover um jogo de arcade que tem comercial e anime promocional. Ou seja, o Dragon Ball Heroes é um mangá barra anime barra jogo de propaganda para divulgar um game arcade. Então não deve ser levado em consideração por justamente nem ser a Shueisha que publica, primeiramente. É mais uma forma de comércio da Bandai ganhar dinheiro com a marca de Dragon Ball. Então, sinceramente, Dragon Ball Clássico, no caso, Dragon Ball Clássico, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, querendo ou não, são mangás canônicos. E por mais que, mas tem o End of Z, não faz sentido com o End of Z. Eu penso o seguinte, cara, vai sofrer retcon. Mas não, porque o final que o Akira fez, mano, o Akira fez aquele final, aí que vem também contraponto o argumento dos fanboys ou fanzinhas do Dragon Ball GT, que é complicado. Não, mas o Dragon Ball Super... Ele não se encaixa com Dragon Ball Z por causa do End of Z. Afinal, o End of Z é um final que o Akira fez fechado. Então eu penso, se o End of Z é um final fechado, que é um final que o Akira fez pra justamente não ter sequência, por que aceitam Dragon Ball GT? Não, mas o Dragon Ball GT se passa anos depois do Z e o Super se passa no meio e diz que tem um período de paz e tal. Mas eu penso, cara, a visão que o Akira escreveu foi pro Z acabar na saga Majin Buu. Então se acabou na saga Majin Buu, pra todos os fãs que falam demais, então acabou na saga Majin Buu. Não tem o que fazer, acabou ali. Mas o GT nem foi feito pelo Akira. Alguns designers sim, concordo. Mas o enredo do Dragon Ball GT, a história, o background, nada ali foi feito pelo Akira. No máximo uns designers de personagens e também a história da saga da viagem no espaço. E mesmo assim nem foi toda, só o conceito básico dela. Não é grande coisa. E sinceramente Dragon Ball GT não tem mangá, sinto muito. O Dragon Ball Daima também não tem mangá. E pra mim o Dragon Ball Daima não é canônico. E ele nem... E de fato, na verdade o Dragon Ball Daima nunca se vendeu como canônico pra gente. O pessoal fala que porque a última obra do Akira é canônica. Então, Dragon Ball Daima nunca foi vendido como material canônico. Não sei quem trouxe esse papo furado de que o Daima é canônico. E o pior é que eu ainda vejo gente tentando encaixar o Daima com o Super. Coisa que, meu amigo, não faz sentido nenhum encaixar o Daima com o Super. É um bagulho maluco. Não vai conseguir encaixar na cronologia. Entende? É uma perda de tempo tentar canonizar o Daima. E sinceramente, cara, dane-se o Dragon Ball Daima, não canoniza não. Mas eu respeito os fãs do Daima, tá? Mas sinceramente, na minha opinião, não canoniza não. Não vai quebrar a história toda. O Super Saiyajin 4 vai fazer o quê contra o Bills, cara? Vai recontar Dragon Ball Super todo só pra encaixar o Daima? Não. Aí que a gente vai sofrer com mais sagas repetidas só pra ter uma coisinha ou outra do Daima sendo citada. Pra gente perder mais tempo ainda da saga Moro. Tô fora. Não. Deixa esse Dragon Ball Daima pra lá. E realmente, os viúvas do Zé é complicado, cara. Porque não aceitam a opinião das outras pessoas, que é fãs de outras coisas. E eu entendo quem gosta do Dragon Ball Super. Eu também gosto porque eu entendi, cara. Dragon Ball Super não é tão ruim comparado a outros. Dragon Ball GT ele poderia ser melhor, eu não tiro o mérito de que o GT ele é marcante, mas ele não é melhor. Sinto muito quem gosta muito do Dragon Ball GT,
E também vocês podem discordar de mim, porque essa é a minha opinião. E também sei lá, se esse vídeo for além e quiserem falar, podem marcar aí seu Dragon Ball favorito, que eu vou ficar feliz de ver que vocês gostam de umas variedades de coisas de Dragon Ball. E não importa se é canônico ou oficial, dane-se isso, manda aí. Ah, o meu filme favorito é o do Bio Broly. Vou falar, top, eu gosto do filme porque o Goten e o Trunks têm protagonismo. Ah, o meu filme favorito é o Dragon Ball Evolution. Eu vou botar, top, eu também gosto do Dragon Ball Evolution. Quando eu tô triste eu rio com aquele filme mal feito. Então é isso, pô. Fiquem à vontade. Porque na comunidade de Dragon Ball tá muito tóxica, cara. Tá num nível chato. Que tem gente que dá seu ponto de vista. Quem critica Dragon Ball também, eu entendo criticar, afinal a pessoa tá no direito dela, mas vai ficar criticando quem acha bonito. Por exemplo, a pessoa fica, oh não, eu achei muito bacana essa parte de Dragon Ball Super. Os caras, ah, bacana essa parte de Dragon Ball Super? É porque você não entende, você é fanboy do Super. Tem que ver essa aqui que é o Goku explodindo a cabeça do Freeza e Namek, lá do Dragon Ball Z. Aí isso é chato. Então, já ressaltei o porquê que as viúvas do Dragon Ball Z são chatas demais. E sinceramente, poxa, Dragon Ball Z é o melhor, obviamente, mas não é motivo pra você desmerecer a opinião de outras pessoas. Cada um tem sua opinião, ninguém é obrigado a concordar. Então, se vê alguém falando, oh, Dragon Ball Super é top, bacana. Aí você desanima a pessoa porque a pessoa não pode nem dar opinião de Dragon Ball Super, que ela é fanboy do Super. E sobre o Dragon Ball GT, como eu já falei, eu não acho o Dragon Ball GT um final digno. Por mais que o pessoal, ah, o Goku vai embora, lança Genkidama. Cara, é um final repetitivo, a Saga Buu já fez isso. Ah não, mas é com o universo, pessoal. Bacana, com um monte de figurante no espaço que ninguém tá pouco se importando, na minha opinião, porque é uns figurantes que você... Ah, eu vou me lembrar dos comerciantes do planeta Mega, do planeta do Gil, do planeta do Ben 10, tá ligado? Esse tipo de coisa. Vou muito me importar com esses figurantes. Agora se fosse, ah não, a galera do Dragon Ball clássico toda levantando a mão, como foi no caso do Dragon Ball Z, que até a Lante e a tribo do Upa levantaram a mão, aí sim, aí eu passo pano pro Dragon Ball Z no final. Agora o Dragon Ball GT sinto muito, não tem como. Ah, mas a nova geração, cara, droga de nova geração não dá certo não, sinceramente, tira isso. Nova geração só tá ferrando os shounens, sinceramente não compensa não, chega de nova geração. E Goku e Vegeta Jr. é uma ideia muito mal executada por sinal. Como é que esses moleque que já tem o que? É faixa de bisneto do Goku, tataraneto, pode virar Super Saiyajin? Não era nem pro garoto ter mais células Saiyajins e ninguém explica, mas tudo bem. Então, não faz sentido pra mim. Sinto muito fãs do Dragon Ball GT, de verdade. E eu gosto do Dragon Ball GT, eu me divirto com o Dragon Ball GT. E eu também não gostei tanto quando eles mudaram o design do 4 do Daima pra ficar um novo Super Saiyajin 4. Se mantivesse o 4 do GT, eu ainda ia achar melhor do que criar um 4 recolor com um braço sem pelo. Então, concordo, eu entendo. Eu gosto do Dragon Ball GT pra caraca, mas ele não é o melhor Dragon Ball de todos. Essa realidade pra mim, ele não é final fechado pra Dragon Ball Z. Sinto muito. E os caras que ficam, ah, mas Dragon Ball Super não se encaixa, o End of Z, ah, e o End of Z. Os caras só fazer retcon. Ah, não, mas não dá pra fazer. Então é o seguinte, ao meu ver, muitos aí, não, vamos fazer retcon pra encaixar o Dragon Ball Daima. Agora, pra encaixar o End of Z com o Dragon Ball Super, não dá pra fazer retcon. Eu não entendo essa lógica de vocês, me ajudem aqui, eu tô meio confuso. E o Super é melhor do que o Daima. Como eu falei, entre o GT e o Daima, o Super ainda tá melhor. E o Dragon Ball Super teve seus momentos que melhorou. Sinceramente, ele tá melhor. E menos com essa saga Super Hero. Eu vou abrir o jogo aqui pra vocês. A saga Super Hero uma das piores sagas de Dragon Ball que eu já vi na minha vida, cara. Eu não gosto do Super Hero, sinto muito. Pra mim, Dragon Ball Super, o auge era na saga Moro. Porque pense comigo, Batalha dos Deuses e Frieza Dourado tava mais ou menos, tava tranquilo ainda. Saga do Champa é horrível, só se salva com Goku e Hit. E olha que eu sou fã do Dragon Ball Super, mas eu admito. A saga Champa só é boa por causa do Goku e o Hit lutando, o resto é uma porcaria. Saga Black, ela é boa. Claro que ela teve umas más execuções de roteiro, porque a saga Black do mangá é melhor. Eu concordo que a saga Black do mangá é melhor, mas eu prefiro a personalidade do Goku Black. A personalidade do Goku Black do anime é melhor, na minha opinião. E a saga poderia ser melhor se misturasse o roteiro do anime e do mangá, porque no mangá o Trunks fica de escanteio. Isso eu já não acho muito bacana, porque a saga é do Trunks e o Goku e o Vegeta que estão tendo protagonismo no mangá. Essa eu não saquei. Torneio do Poder. Manos,
Manos, Torneio do Poder do anime dá um pau. Sinto muito fanboy do mangá, mas a saga do Torneio do Poder do mangá é muito ruim, cara. Ela se salva em alguns momentos. Aí tem gente que fica, ah não, mas o Goku lembrou dos ensinamentos dos seus mestres. Cara, eu não gosto do Torneio do Poder, do Torneio do Poder do mangá. Porque o do anime, vamos ser sinceros, o Goku tava estrategista. O Goku do anime tava bolando bomba de Ki na arena, tava tentando vencer o Jiren no improviso em alguns momentos, tentando bolar estratégias com a equipe para derrubar o Jiren. E o Goku do mangá só me fala que ele só consegue vencer o Jiren se ele for mais forte que o Jiren, na força bruta. E até quando o Mestre Kami pergunta do que é essencial pro Goku vencer uma luta, o Goku me taca que é poder. Onde que o Goku, que eu conheço, iria meter uma de que precisa de mais poder? Sendo que... aí que vem o ponto que os fãs do mangá eles me quebram. Porque ao mesmo tempo que eu defendo o mangá do Dragon Ball Super e defende essa ceninha do Goku e Mestre Kami, cara, essa cena do Goku e Mestre Kami pra mim é fanservice porque coerência ela não tem. Sinto muito. Ah, mas o Goku lembrou dos seus mestres. Se eles me tacassem uma situação que o Goku iria morrer por um próprio ataque, por exemplo, a Genkidama no Torneio do Poder do Anime, mas eu não passo pano, tá? Porque tacar uma Genkidama no meio da arena foi sacanagem, mas eu ainda achei justificável o Goku passar por uma situação pra ele ativar o instinto superior do que ele conseguir ativar apenas com recordações. Eu sei que teve um momento do mangá que, ah não, mas o Goku tava treinando pra caraca, ele tava entendendo o básico do básico, só que eu penso, cara, isso não é o suficiente pro Goku despertar o instinto superior. Teria que ter algo impactante. Ah, mas o Mestre Kami foi um dos mestres, foi impactante pra fanservice. Porque, pra mim, impactante seria de verdade o Goku passar por uma situação que ele estaria encurralado, desesperado, e ali no momento que ele tivesse sofrendo um ataque que poderia ser fatal, ele lembrasse de tudo que foi ensinado, aí juntava as duas coisas, e aí sim faria um momento épico pro instinto superior aparecer triunfando. Isso pra mim seria o melhor momento épico possível pro instinto superior, ao meu ver. Seria o momento chave de ouro da obra. Então, essa é a visão que eu acredito de como seria o Torneio do Poder. Pro Goku ativar o instinto superior, eu teria que juntar as duas, porque ambas as duas separadas pra mim não compensa, não dá certo, não dá impacto. Se bem que o anime teve impacto, a do mangá não. Querendo ou não teve impacto. Foi bonita a cena, foi emocionante, mas não impactou. Agora no anime, por mais que tacaram uma Genkidama idiota, impactou por causa que aquilo dali fez um baita efeito, fez o mundo do vazio tremer ali. O Goku, ele emanando aura, todo mundo fica, nossa, o Goku, será que ele morreu? Todo mundo desesperado ali. Aquilo ali emanou aura. Aquilo ali de verdade emanou. Aí a saga do Moro. Top. Dragon Ball Super Broly. Bacana também. Aí que vem o ponto. Eu prefiro o Bardock do Z. Não... eu acho o Bardock do Super ok. Não acho ele ruim. Mas o Bardock do Z não tem nem como, né, cara? Eu gosto do Bardock do Z. E o filme do Broly tá bacana. Brabo demais. E a saga Moro incrível. Saga Granola mediana. Mediana pra pior por causa dos irmãos Rita. E Super Hero decaiu. Ou seja, eu percebo que Dragon Ball Super tava engatinhando, quando tava indo bem, começou a ficar melhor ainda e depois regrediu. Esse é o problema do Dragon Ball Super. Espero que eles consertem isso, e pra quem fala que o Toyotaro manja, o Toyotaro tem que melhorar mais. Porque, sinceramente, o Toyotaro, ele tem potencial, ele tem, mas ele tem que melhorar. E ao meu ver, Dragon Ball Super não é perfeito, ele tem cheio de defeitos, mas ele é melhor que o GT e o Daima, eu sinto muito. Pode não ser melhor que o Dragon Ball Z, claro, mas o GT e o Daima ele supera. Por mais que falhem, ele supera. E o Vegeta tá brabo também no Dragon Ball Super. Não reclamem muito do Vegeta. Ah, mas o Vegeta voltou a ser sombra do Goku de novo. Mais ou menos, porque o Vegeta ele teve a sua redenção. Então ele não tá mais como na saga Majin Buu ou saga Cell. Ele evoluiu sim, mas ele não quer ficar pra trás. E ele usar o Goku como motivação é o que incentiva ele. O que eu acho bacana, porque foi justamente no GT o Vegeta deixar isso de lado que ele se tornou desnecessário no Dragon Ball GT. Só serviu pra fazer o Godita, essa é a realidade. E eles só jogaram o Vegeta ali na cara de pau pra ganhar Super Saiyajin 4 pra justamente ter Godita. Então, sinceramente, e como o Vegeta, eu gostei que o Vegeta ele seguiu o próprio caminho, conseguiu o Ego Superior. O Ego Superior acho que foi a última transformação do Super que é top. O resto descarta. Até o Daima não se salva também. E aquele Super Saiyajin 3 do Vegeta do Daima, ele pra mim é mais ou menos, mas eu ainda prefiro o Super Saiyajin 3 do cabelo longo do Dragon Ball Heroes do Vegeta Super Saiyajin 3. Aquele lá tava mais imponente. E é isso. Bom, já ressaltei meu ponto. Falei dos Viúvas do Z, falei
da comunidade de Dragon Ball Super também, porque a comunidade de Dragon Ball Super eu não vejo muitos problemas com ela. Se tiver, podem comentar aí também o que vocês acham dos fãs de Dragon Ball Super, mas eu respeito, porque eu não vejo eles atacando muito, afinal eles gostam. E tudo bem, cara, Dragon Ball Super não é ruim, Dragon Ball GT também, pra quem gosta, não é ruim. Eu acho o GT divertido, eu só não vejo o GT como uma sequência de Dragon Ball Z. É isso, o Super eu consigo engolir mais, mas o GT não dá. O GT ele tem muito problema que ele estraga muito mais que Dragon Ball Super. Tanto que ele foi o Dragon Ball mais cancelável, porque só durou o quê? 64 episódios? Só isso Dragon Ball GT? Então não tem muito o que falar. O Daima não gostei, sinceramente. Eu nem... Cara, foi... Pra vocês terem uma noção, eu assisti todos os Dragon Balls. Até o Dragon Ball Heroes eu acompanhei. Mas o Daima foi o único Dragon Ball que não me deu vontade de ver. Tanto que... Eu só vi alguns episódios do Daima e a luta final que eles voltam a ser adultos. Mas não assisti todo e nem pretendo. E quando eu fui assistir, passei do episódio lá do gigante, eu desanimei de novo, não quis ver o Daima. Nem com dublagem eu consegui ver o Daima. Então sinceramente sinto muito, mas Dragon Ball Daima não é pra mim não. E não adianta ficar dando aquela desculpinha de mas o Akira criou. Eu penso, cara, só porque o Akira criou não quer dizer que é bom. Tá ligado? Nem tudo que o Akira vai fazer é incrível. Então, tem que parar pra pensar nesse ponto. Ele faz isso. Tá, mas então tá livre de crítica. A crítica, cada um tem sua própria opinião. Então, ninguém tá livre de sofrer uma crítica. Entende? E outro ponto aqui. Comunidade de Dragon Ball é muito complicada, a toxicidade é demais. Eu tô falando desse vídeo que eu tô percebendo, nem sei se esse vídeo vai longe, provavelmente nem vai, também tá longo pra caraca esse vídeo, não vai mesmo, mas não custa tentar. E sobre de novo esse negócio de canon, meus amigos, o canon é o mangá, e Dragon Ball Super tem mangá. O Daima não tem, o GT não tem. E o Heroes é promocional, ele não é vendido como Dragon Ball Super ou vendido como sequência, ele é vendido como material de um jogo de arcade. Ele é vendido pela Bandai, então não conta como algo oficial de fato da Shueisha, de Dragon Ball em si. Não conta, sinto muito, mas se vocês queriam me quebrar com esse argumento, o Heroes não dá, porque ele é promocional. Não tem o que fazer. E sobre esse negócio do End of Z, é só eles fazerem retcon, dá pra fazer retcon. Então, não ter essa de, não, porque pra mim isso também, se vocês falam que, mas vocês querendo que Dragon Ball Super é canônico, vocês não aceitam que Dragon Ball morreu. E ao meu ver, vocês vendo que o Super não é canônico, que tem mangá, o Akira tava no roteiro, como muitos falam, e fala, não, mas... Pra mim isso também é desculpa pra não aceitar que Dragon Ball continuou. E outra coisa... Pra não falarem do Daima, que então você quer dizer que o Akira tá no roteiro é canônico, então o Daima é. Primeiro que o Akira, a gente nem sabe se o Akira terminou aquele roteiro do caramba antes de Vasco. Porque aquele roteiro dá pra ver que tem momentos que eles se surpreendem com o Vegeta virando Super Saiyajin 3 criança, mas quando eles viram adultos, eles ficam surpresos de novo. Não sei porquê, porque já viram o Vegeta Super Saiyajin 3. Mas deve ter sido porque viu ele adulto. Mas a impressão do Goku e do Shin não pareceu que é a segunda vez que eles estão vendo o Super Saiyajin 3 do Vegeta. Então, sinceramente, não dá. Muita coisa descartada. Eu chuto que o Akira só fez metade do roteiro, porque pelo menos ali no começo do Daima, o Daima tava tendo aquela coerência com Dragon Ball Super. Mas depois se perdeu, então não sabemos de fato o que foi. Agora Dragon Ball Super, que foi feito esses anos todos pelo Akira e pelo Toyotaro, cujo Akira estava mais envolvido em Dragon Ball Super do que qualquer outra coisa, eu já acho questionável descartar. Sinceramente, porque Dragon Ball Super é completo. Daima a gente nem sabe o que rumo tomou o Dragon Ball Daima. Sinceramente, e como ele nunca foi vendido como material canônico, não dá pra falar nada. Diferente do Batalha dos Deuses e do Renascimento, que foram vendidos na época como filmes de Dragon Ball Z. Tinha um Z no nome. Como sequência. Então, sinceramente... outro detalhe aqui vale ressaltar. Os caras ficam falando, não, mas o Dragon Ball Daima ele é Dragon Ball Z. O Batalha dos Deuses e o Renascimento de Frieza tem sangue, o Daima não tem uma gota sequer. E o Renascimento de Frieza tem um Goku. E no Batalha dos Deuses. E no Batalha dos Deuses também tem um Goku debochado. Coisa do Dragon Ball Z. E os caras querem me meter, porque quer me meter o louco falando que o Daima é mais Z do que o Batalha dos Deuses e o Fukatsu no F. Sendo que os dois foram vendidos como Dragon Ball Z. Os dois têm o Xalá Rede Xalá bacana ali.
tocando por uns tempos tem. Os dois tem sangue, tem Goku da La Essência e tem momentos que lembram Dragon Ball Z. E os caras querem me falar que o Daima é mais Z do que esses filmes? Não, sinceramente. Não. Ah, mas isso aí era Dragon Ball Super. Cara, esses filmes vieram nem quando Dragon Ball Super existia, nem quando tinha mangá, nem tinha nada, era Dragon Ball Z ainda. Ou seja, eu não tanco vocês que falam que o Dragon Ball Daima é mais Dragon Ball Z do que o Batalha dos Deuses e o Fukatsu, cara. Eu não tanco. E é isso, só ressaltando essa minha visão da comunidade. Cara, vamos se respeitar, por favor. Vamos manter o bom senso, a opinião própria. Porque também eu não quero o cara que vá na opinião e da onda dos outros. Tipo, vocês podem discordar de tudo que eu falei, tá tudo bem. Porque é o meu ponto de vista. Tá tudo bem vocês criticarem alguma coisa que eu disse. Ou quererem argumentar. E eu gostaria de ver os argumentos de vocês, que eu vou também argumentar junto, mas mantendo respeito. Assim como eu espero que vocês também mantenham respeito comigo. Mas tá osso essa comunidade, sinceramente. Poxa, tem muito cara que tá desistindo de muitas coisas porque fãzinho do Z ou fã do Super, sei lá, tipo de fã de Dragon Ball que tem por aí, fica desmotivando porque, ah não, você é fã do Super, ah não, você é fã do GT, ah não, você é fã do Daima, tá ligado? Desmerecendo o cara por ele ser fã de outra coisa. Isso eu acho sem necessidade nenhuma. Tipo, é só hate gratuito. Agora, uma coisa que eu concordo é, realmente, vocês não são obrigados a aceitar qualquer coisa. Se quiserem reclamar, reclama, mas reclama com a droga da Bandai, reclama com a Toei, porque o fã não vai fazer nada, tipo, vocês reclamarem pra mim o tempo todo direto, Dragon Ball Super é uma porcaria. Pô, eu vou muito pegar o WhatsApp da Toei e falar com ela aí, ó, resolve meu problema. Vão lá protestar contra a Toei pra encher o saco dela, pra falar que tá uma porcaria e ver se ela muda. Se vocês conseguirem, até bato palmas, mas é complicado. E de verdade eu espero que essa comunidade melhore, ou que, eu não sei se esse vídeo vai longe, eu acho que não vai, mas que incentive outros fãs também a gente criar uma nova comunidade mais limpa juntos, se vocês quiserem, uma comunidade mais tranquila, mais respeitosa, e que tenha sua própria opinião, sem se basear na opinião dos outros, e não ficar seguindo modinha de ninguém só pra se achar o aura da Bahia. Então, de verdade é só isso que eu tenho pra falar pros fãs de Dragon Ball. E é isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que tenham assistido o vídeo até o final. Se não viram, no caso, tá tudo bem. Então é isso. Tamo junto, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus e tchau!